Conforme algumas pessoas perguntaram aí se as obras do contorno do Mestre Álvaro hoje, elas vão interferir nesse nível de alagamento. Dá para vocês terem uma noção aí, ó, parte mais clarinha, de aonde o nível chegou. Como que tá toda essa região alagada. Essa região que eu estou mostrando para vocês aí agora é a região aqui do lado oposto à região do contorno do Mestre Álvaro. Para vocês terem uma noção, esse lado aqui é o lado da BR-101 que passa na altura de Laranjeiras. Vocês vão ver algumas interferências na imagem aí, porque eu estou filmando contra o sol nesse momento, aí acaba dando como se fosse uma sombrinha aí, é o reflexo das hélices aí na lente da câmera. Mas dá pra gente ter uma noção. Só para vocês terem um pouco mais de precisão, aqui ó, ao fundo é o bairro Pitanga. No meiozinho do canal aí ó, é aquele canal Pitanga que eu falo para vocês lá do outro lado. E aqui o Morro do Mestre Álvaro por outro ângulo. Aí embaixo encontra-se a subestação de Furnas, centrais elétricas. E para vocês entenderem um pouquinho aqui, ó, a dinâmica dessa localidade contra as inundações e esses alagados aqui do Mestre Álvaro, lá no fundo vocês estão vendo ali é o Teams e o Polo Piracema. E aqui ó, são os bairros de Jardim Carapina, lá mais ao fundo, nessa altura aí as localidades de José de Anchieta e os bairros aí vizinhos. Olha a quantidade de área inundada que tem aqui. Nesse local normalmente não tá assim, porém nos períodos de chuva vai subir o nível da água, não tem como. Tanto que vocês podem observar que não tem muitas residências, praticamente nenhuma nesse local, só nas bordas, aí ó, nos pés do Morro Mestre Álvaro, como vocês podem ver nas partes mais altas. Nessa parte baixa fica restrito aí a pecuária nos períodos de mais seca, e somente serve de passagem para as linhas de energia, de distribuição. Aqui encontra-se o sítio Ouro Velho, para quem conhece aí a região, aí é uma localidade muito conhecida, tem um restaurante aí para quem tiver a vontade de conhecer, muito bom, tá? Recomendo. E lá no fundo é a região onde está acontecendo as obras do contorno do Mestre Álvaro. A partir desse ângulo, vocês conseguem ter a dimensão aí, ó, da área que é possível de alagamento. Lá no finalzinho tá aquele corte, ó, na região central da imagem, aí tá aquele corte que eu mostrei para vocês aí no último vídeo. Aí os polos industriais, a região alagada, olha como é que ela circunda esse morrinho aí onde que tá a subestação. Olha só, ali tá margeando a BR-101, ela faz aquele contorno ali, ó, pega pelo canal Pitanga de novo, pelo córrego Pitanga, e toda essa região aqui também é uma região suscetível de inundação. E por que essa região retém tanta água dessa forma? Primeiramente porque ela naturalmente já é uma bacia, uma área mais rebaixada em relação ao restante do relevo, que acomoda toda a água que desce, principalmente do Morro do Mestre Álvaro na sua porção sudeste, porção sul, porque da outra face, a face norte do morro, corre para a região da Lagoa do Juara, que é na outra face. Então a bacia de drenagem do lado de lá segue em outra direção. Agora, desse lado daqui, olha a quantidade de água que vem para essa região. Toda essa parte do Morro Mestre Álvaro, ele tem aí seus mais de 800 metros de altura. Olha as calhas aí de drenagem no morro, né, vamos assim dizer. Olha a quantidade que tem dessa face, além de recolher também toda a água que vem da parte mais alta do entorno. No caso aí dessa região, olha só a quantidade de água que é drenada para essa área aqui mais baixa do terreno. É muita água.
E sem contar que, além da água ser drenada aqui para essa região, ainda temos aí um complicador maior, que foram as barreiras, né? E um pouquinho mais à frente lá, ó, é a barreira feita aí pela BR-101, já existente, o contorno de Vitória, que acaba bloqueando esse fluxo natural das águas que ficaria nessa região aí, ó. Se vocês olharem na frente aí da estação de Furnas, é o local onde que essa água naturalmente fluiria para o mangue. Mas se vocês olharem ao fundo da imagem aí, vocês vão notar que lá está praticamente bem baixo o nível da água, porque essa água agora ela foi concentrada apenas no Canal dos Escravos, que é uma única saída. Então essa saída já dá direto no mangue, lá na Baía de Vitória. Então ela não se espalha mais na superfície, ela já é canalizada e vai direto para o mangue. Então toda essa água anterior à BR-101 nesse trecho, ele ficou retido, contido aqui, que uma vez que ele espalharia até o mangue, já não acontece isso mais. É concentrado lá no Canal dos Escravos, que fica lá na frente, e de lá ele é drenado para o Canal de Vitória aí. Beleza, pessoal? E quanto o pessoal perguntou a respeito dessa questão de as obras do contorno do Mestre Álvaro, propriamente ditas, estarem interferindo, né, talvez nessa possibilidade de inundação desses bairros aqui, é pouco provável, porque a área onde que realmente poderia impactar nisso, causando aí talvez uma interdição, uma interrupção do fluxo natural aí da água, por isso mesmo que eles estão construindo aqueles elevados, justamente para não interromper o fluxo natural das águas naquela região. Aonde que houve interferência foi na questão das partes onde que houve terraplanagem, essas coisas, mas eles fizeram justamente pelas bordas dos alagados, justamente para não interferir e bloquear esse fluxo d'água, né? E aqui, ó, vocês ficam aí com algumas imagenzinhas aí do Morro do Mestre Álvaro. Desse lado aqui, pessoal, que estou mostrando para vocês agora, é o lado aqui a partir do bairro residencial Vista do Mestre, do lado oposto ao que a gente estava aí agora há pouco. A gente estava lá naquela parte ali, ó, da base do Mestre Álvaro, próximo ali daquela torre, daquela região que nós fizemos essa última filmagem, mostrando aí os bairros que sofrem com as inundações aqui nessa parte aqui do município de Serra. Logo ali atrás, ó, está a subestação de Furnas. Toda essa região aqui, ó, é uma região de inundação habitual. Isso aqui acontece com certa frequência. Olha que interessante. Essa aqui é uma região de baixada, né, uma planície de inundação, que recolhe toda a água que vem das regiões aqui mais altas, é conduzida para essa região onde que há essa retenção por um período um pouco maior, e ela vai sendo liberada aos poucos. Nesse trecho aqui é onde que começa aquele córrego Pitanga, aquele canal Pitanga que eu tenho mostrado para vocês aí nos vídeos anteriores. E daqui ele segue até lá a região dos alagados do contorno do Mestre Álvaro. Vou mostrar aqui de outro ponto para vocês. Nesse ponto aqui, pessoal, é um ponto aqui próximo ao bairro Carapina, bairro André Carlone. Próximo aqui é a igreja São João de Carapina. Para vocês terem uma noção, olha o quanto aqui também que entra essa água aqui para essa região próxima aqui aos polos industriais aqui do Tins. Para vocês terem a noção, aqui é a portaria principal aqui, ó, do Tins. Dá até para vocês verem a portaria principal. E para trás dele, ó, o quanto que está alagado. Olha até onde que essas águas chegam. Tudo alagado. Atrás daqueles morros ali, ó, ainda segue essa região de alagamento ali para trás, que é onde que tem um impacto ali nos bairros de José de Anchieta, Cantinho do Céu, né? Para aqueles cantos lá. E aqui, ó, é próximo já da rodovia do contorno de Vitória. A própria rodovia do contorno, que já existe, BR-101, ela acabou se tornando uma barreira para esse fluxo natural de água que vinha das partes aqui do sopé do Mestre Álvaro para a região aqui, ó, próxima do mangue. Desse ponto aqui vocês têm uma visão um pouco mais clara
de como que funciona essa dinâmica. Se vocês observarem, desse lado aqui, ó, a água nem tá tão alta, mas aí ó, passa a BR-101 e olha como que tá do lado direito da rodovia, totalmente alagada. Então essa rodovia por si só já serviu de barreira para reduzir esse fluxo natural de água que vinha dessa direção da direita para a esquerda. Como que essas barreiras aí artificiais, no caso aí as rodovias, qualquer obra que você faça vai interferir nessa dinâmica habitual aí da natureza, né? Então aqui ó, vocês podem observar isso nitidamente, como que está inundado do lado direito da rodovia e não está inundado do lado esquerdo aqui da rodovia. Virando à esquerda, temos aqui a região dos manguezais, que é toda essa área verde, um pouco mais ao fundo. Toda essa região é região de influência do mangue, né, que são as águas aí, tanto do continente que vai chegando, dos cursos de água doce, com a influência da água que vem também do mar, através ali da Baía de Vitória, né, e do canal aí de Vitória. E aí os bairros que acabam por sofrer com essas inundações com uma certa frequência, aqui é o bairro Jardim Carapina, e um pouco mais atrás, como eu mostrei para vocês, o bairro de José de Anchieta, Jardim Tropical, né, Cantinha do Céu. Então, essa região aqui é uma região bastante sensível, que merece bastante atenção e nesses períodos acaba, infelizmente, por sofrer com essas inundações. Conforme algumas pessoas perguntaram aí se as obras do contorno do Mestre Álvaro hoje, elas vão interferir nesse nível de alagamento, ou na quantidade, ou na frequência, eu creio que não. Eu creio que isso foi tudo levado em consideração, por isso mesmo está sendo construído aqueles elevados, para manter o fluxo natural da água que já tinha no passado, né? Porém, a obra sempre vai gerar um impacto, só que esse impacto está sendo gerado mais na vegetação, né, que foi suprimida, os cortes que foram feitos aí nos morros necessários, né? Algumas partes foram aterradas, porém essas partes que foram aterradas não necessariamente implica no fluxo das águas, vai impactar na perda de alguma parte alagada, porque foi aterrada logicamente, porém no fluxo da água isso não vai causar interferência, né? Mas toda obra ela causa sim um impacto ambiental. Com certeza foram feitos os estudos necessários, até porque houve um atraso na liberação e início dessa obra lá no passado, justamente por essas questões ambientais, né, que faltava ainda serem mais bem avaliadas e outras opções para que reduzissem-se os impactos com relação aí ao meio ambiente e nessa dinâmica aí natural da região. Porém, toda obra, todo empreendimento humano, ele acaba causando sim um certo impacto ambiental. Mas as obras elas precisam ser feitas porque o ser humano ele precisa se locomover, precisa habitar as regiões, porém essas ocupações, essas obras têm que ser feitas com o menor impacto possível, né? Então é isso aí. Logo ao fundo ali, ó, vocês podem ver uma parte ali do condomínio Alphaville Jacuí, que fica ali dentro daquela região ali, ó. Dá para ver as casas um pouquinho atrás ali da vegetação. Nós viemos lá daquele finalzinho lá, ó, onde vocês estão vendo o curso d'água fazendo uma curva à direita. Nós viemos daquela região lá próximo dos bairros José de Anchieta, o bairro Pitanga. Nós viemos lá daquela região lá. Olha para vocês terem uma noção como é que está aqui ainda a área das empresas aqui do polo industrial do Tins, Piracema, Jacuí. Como que ainda está bem alagado. Hoje é sexta-feira, como eu falei para vocês, já tem dias aí que, uns 3 dias mais ou menos, que estava com sol bom e ainda está bem alagado. Então dá para vocês terem uma noção de como que essa região ela é essencial, né, na retenção dessa água e sua posterior liberação aí com um tempo um pouco mais longo aí de permanência dentro dessa área. Então isso é bom porque ajuda a controlar as enchentes, a controlar essa vazão e até mesmo reter essa água por um período maior nesse local aí, né? Favorecendo aí até mesmo o pessoal que cria seu gado, às vezes tem alguma pequena plantação. Então acaba essa retenção de água aí favorecendo essas questões. Mas um fato interessante a ser observado é como que um polo industrial como esse
foi implantado numa região dessa de grande interesse ambiental e de muito sensível. Não estou aqui para criticar as empresas em si, mas essas ocupações no passado eram até justificadas porque não haviam legislações pertinentes tão detalhadas como a gente tem nos dias de hoje. Mas nos tempos modernos, na atualidade que a gente vive, é meio que inconcebível você ainda ter esse tipo de ocupação. Olha só como que está toda essa região alagada. Até mesmo no meio das ruas e avenida tem uma calha de drenagem, aí uma galeria muito grande, porque isso aqui, ainda que a terra e toda essa região, isso aqui ainda vai ficar suscetível a inundações. É extremamente complicado lidar com esse tipo de situação, né? Principalmente em casos de emergência, uma vez que essa região aqui mesmo é ocupada basicamente por empresas de logística, né? Metal mecânica, transportadoras. Então vocês imaginam o transtorno que não dá com um polo industrial desse aí interditado o acesso e a sua plena operação. Então, pessoal, é extremamente complicado, né? Olha só que doideira, toda essa região aí ocupada. E não tem muita desculpa, né, do que ser feito, porque isso daí é um papel da fiscalização, é um papel dos órgãos ambientais, é um papel do próprio governo. Porque aqui no município da Serra é extremamente grande a sua área territorial e tem muitas outras áreas tão boas quanto ou até melhores para serem ocupadas. Infelizmente, acabou sendo ocupada essas regiões que são de extrema sensibilidade aí ambiental e até mesmo para as próprias empresas, né, que acaba aí correndo risco, às vezes até de inundação, de perder seu maquinário, de perder seus produtos, de perder seus equipamentos. Então é triste. E lá atrás, como vocês podem observar, lá o contorno do Mestre Álvaro passando, as obras, lá os viadutos. Vamos dar uma passadinha lá perto agora, ver como é que está a situação, ver se já dá para poder passar ali na estradinha de serviço lateral, para a gente poder dar uma conferida como é que está a situação lá. Acompanha aí. Nesse trecho aqui, pessoal, das obras, conforme eu mostrei para vocês aí no último vídeo postado no canal, estava bem inundado. Continua praticamente a mesma situação. Aqui o volume de água reduziu aqui aproximadamente aqui uns 40 centímetros apenas. Então já ainda está bem complicado aqui a região, impossível de se trabalhar. A estradinha de acesso lateral ali ainda continua bloqueada. Tem bastante água nela ainda, carro pequeno não passa, só caminhão ou máquinas maiores. Isso daqui vai demorar uns bons dias ainda para poder voltar a ser possível trabalhar, pelo menos aqui na construção dos elevados. Esse último elevado aqui, eu estava com aquela parte anterior do canal principal aqui de escoamento praticamente concluído, seus pilares. Tem poucos ali, ó, com as formas montadas, praticamente concluída a sua concretagem. E do outro lado aqui, já chegando na atual BR-101, próximo aqui do acesso sul, já estava praticamente com todas as suas estacas cravadas e fazendo já o arrasamento das estacas, que é o nivelamento na base para fazer a viga de travamento, né, as cabeças de travamento e posterior construção aí dos pilares. Então essa parte aqui tá travada o andamento aqui da obra por enquanto, não tem o que ser feito, né? Então o que pode ser feito aí agora é aguardar, reduzir aí o volume dessa água para poder voltar aos trabalhos, talvez aí em janeiro. A obra ela tem se concentrado nas áreas mais altas, mais secas. Para vocês terem noção, olha aqui a quantidade de capim que está aqui, ó. E a água, para vocês terem noção até onde que essa água chegou. Aqui, ó, em algumas pilastras dá para vocês verem aqui a marca do nível aonde que chegou a água nesse momento aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó, nessa estaca, ó, dá para vocês terem uma noção aí, ó, parte mais clarinha de aonde o nível chegou.
Então, para quem perguntou a respeito de que se não haveria a possibilidade de transbordar e passar por cima dos elevados, eu creio que não, porque uma vez que esse nível de água que choveu bastante, foi um volume bem significativo, chegou até esse ponto aqui, se vocês levarem em consideração que ainda vai ter os pilares aqui, em cima dos pilares ainda as vigas e depois a laje do viaduto aí, eu creio que vai ser pouco provável que essa água passe por cima e que venha interditar essa rodovia no futuro ou que venha causar algum dano um pouco maior. Então, quanto a isso, eu acho que pode todo mundo ficar despreocupado, e esse risco eu creio que não há. Nessa parte aqui de cima, tá havendo ali a perfuração dos pilares ali da sapata, né, das estacas, raízes. Nesse espaço aqui tá havendo a perfuração das estacas com a hélice ali contínua para poder fazer a preparação para a concretagem dos pilares de sustentação desse viaduto aqui sobre a via lateral aqui de acesso aos polos industriais. Não está dando para fazer os elevados, mas a obra não parou. Ela está sendo feita onde que é possível trabalhar. Porque aqui em cima, ainda que a chuva esteja pouca, não chega a prejudicar o andamento dessa obra aqui que eles estão executando nesse momento. Dá para fazer, eles estão já fazendo a perfuração, colocando as ferragens e concretando. Tanto que vocês viram no último vídeo, os caminhões de concreto ali, continua do mesmo jeito hoje, nessa sexta-feira. O pessoal tá aí, botando para quebrar. Daqui um dia, bem provável, vira o recesso aí de final de ano para todo mundo. Cada um voltar para sua casa, curtir as festas de fim de ano aí, em janeiro. Botar para quebrar de novo, para dar continuidade aí à execução da obra. Não tem muita coisa a ser mostrada, né? Porque agora essa parte aí a gente já viu em algumas outras oportunidades aí no canal, mas vou chegar aqui de perto aqui para mostrar para vocês. Como é que tá sendo ali essa etapa da obra para perfurar ali e fazer a sustentação para esses pilares aí, ó, que é do viaduto, aqui sobre as áreas, não sobre as áreas alagadas, né, que é o viaduto que sobre essas vias laterais. Ali, ó, é como se fosse uma estaca raiz também, como lá do outro, só que o outro foi batido estaca. Esse daqui é com hélice contínua, como se fosse uma broca grandona ali, que vai fazendo essa perfuração e eles vão concretando as fundações para esses pilares aqui, ó. Vai ficar show de bola, hein, pessoal? É um serviço também bem enjoadinho, bem delicado. Olha a bichona subindo lá e o pessoal fazendo a limpeza. E é isso aí. Essa daqui vai sendo perfurada, injetando água para poder facilitar aí Essa aqui vai sendo perfurada e logo em seguida, se vocês olharem, tem um mangote ali conectado, que a mesma máquina que faz a perfuração faz a injeção ali do concreto nesse buraco. Ali, ó, tá a ferragem que é colocada dentro, ela é colocada e logo pela própria máquina e logo em seguida é feito a concretagem. Top demais, é feito tudo ao mesmo tempo praticamente. Agora eles erguem ali a ferragem, descem nesse buraco e já concreta logo em seguida. E é isso aí. Mostrando aqui, pessoal, para vocês que as águas da região dos alagados aí, ó, do Mestre Álvaro, já está retornando para o curso do rio Santa Maria da Vitória. Aqui é onde o dique se rompeu e causou uma elevação fora do normal na região aí do contorno do Mestre Álvaro, das obras do contorno do Mestre Álvaro. Porém agora já está retornando. Se vocês observarem, a água que antes vinha do lado esquerdo, que é de onde está o rio Santa Maria, para o lado direito, já está retornando para o seu curso natural. Está vindo aqui o fluxo de água do lado direito, olhem só, aqui ó, para o lado esquerdo.
A partir daqui vocês podem ter uma noção mínima aí da quantidade de água que adentrou para essa região. É muita água que passou da região aqui da calha do rio Santa Maria para a região aí dos alagados do Mestre Álvaro. Essa rua, essa estradinha, antes ela tinha um acesso liberado, agora ela é bloqueada para a população. Não é permitido mais o acesso por essa estrada, ela está bloqueada, não somente pelo rompimento do dique, mas por uma questão aqui que aqui é a área de captação, acesso às propriedades particulares e a área de captação aqui da Cesan. Então ela foi bloqueada, tem um portão que não tem como passar por aqui mais para chegar à região de Queimados. Então, para quem talvez aí estava ansioso por alguma informação a respeito dessa região, só trazendo aí para vocês que já está retornando a água. Olhem só a vazão que tem de água aqui nesse momento. É muita água. Ela já baixou bastante. Para quem viu aí as imagens do último vídeo postado, aqui dá para vocês terem uma noção do quão caudaloso estava o rio naquele dia e o volume de água que foi suficiente para passar por cima da rua, da estrada e estourar esse dique. Então ali, ó, dá para vocês terem a noção, tem aproximadamente uns 70 centímetros lá daquele lado. Desse lado aqui é mais ou menos 1 metro de altura aqui do barranco. Então a água já está saindo da região, já começou a vazar, tanto pelo canal dos escravos, quanto voltar ao seu leito aí, do caso, voltar aí ao leito do rio Santa Maria. As águas já baixaram bastante, porém continua ainda bem alta. E lá atrás, o Morro do Mestre Álvaro.